Graças a Deus. Louvado o nome do Senhor. Comenta a igreja que não vem ainda com a paz do Senhor, amém? Está muito quente, hein, irmãos? Respira fundo que passa. Está quente mesmo. O homem... Oi? A água está morna. Dá para cozinhar um ovo quase. Mas, sem mais delongas, vamos abrir a palavra. Deixa eu só ver aqui. O irmão só misturou aqui, mas deixa eu achar aqui. Eu anotei, marquei o texto. Deuteronômio 32, 35. Esse texto que nós vamos ler foi o tema de uma mensagem pregada por Jonathan Edwards, pregador inglês, em 1538. Um sermão muito famoso pela sua eloquência, pela sua dureza, em que enquanto ele pregava, as pessoas agarravam as pilastras da igreja, rolavam no chão e gritavam, enquanto ele pregava essa mensagem. E nós não vamos desenvolver um tema igual o Jonathan Edwards desenvolveu. Nós vamos falar algumas coisas essa noite. Que o Senhor te ajude e o Senhor esteja com você. Diz assim o texto, Deuteronômio 32, 35. Minha é a vingança e a recompensa, e ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Minha é a vingança e a recompensa, e ao tempo que o seu pé se resvalar, porque o dia da sua ruína está próxima, e as coisas que lhes hão de suceder se apressa a chegar. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, e que o Senhor tem sido conosco, e que o Senhor, ó Pai, durante a nossa vida, o Senhor tem sido conosco, e segurou os nossos pés de resvalarem, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos abençoa essa noite. Nós te pedimos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar. Há um modo de pensar, um modo de analisar as coisas, de filosofar sobre a vida, e o modo cristão, em que tem se observado que o Evangelho, o Evangelho é a palavra de Jesus, a palavra genuína, tem atravessado a história. Não é assim, Jonas? A palavra atravessou a história. Soberana, atravessou a história imutável, atravessou a história soberana. Atravessou a história sem sofrer influência histórica, sem sofrer influências culturais, sem sofrer influências de alguma maneira que poderia distorcer o seu sentido maior, que é a salvação do homem. A palavra atravessou a duras penas, a palavra atravessou no meio dos homens, mesmo os homens querendo mudar, menos os homens querendo trocar, querendo substituir a palavra, ela continua firme, ela continua dura, ela continua reta, continua justa. E nós podemos traçar uma linha imaginária, conseguimos pensar e conseguimos imaginar uma linha de sangue, uma linha vermelha, desde o primórdio da história, desde quando o Senhor falou, faça-se luz, e a luz aconteceu. Desde antes da fundação do mundo, como Pedro cita, como Paulo cita, nós podemos traçar uma linha de graça, uma linha de salvação, uma linha de perdão de Deus sobre toda a história. Vem atravessando sobre toda a história, ultrapassa toda a história humana, passa por todas as tragédias humanas, passa por todos os sucessos humanos e vem desembocar nos dias de hoje, vem desembocar agora, nesse nosso mundo contemporâneo, em que a palavra, em que o Evangelho tem sido tão assim desvalorizado, tem sido tão julgado às traças, tem sido tão
tão contaminado, não na sua essência, não na sua essência maior, mas em toda a sua periferia tem sido contaminado pela ideia humana, pela filosofia humana, pela vontade humana de que aquilo seja do jeito que ele quer e não realmente daquilo que ele é. Nós podemos traçar essa linha, passando por toda a história de Israel, por toda a história do mundo, por toda a criação, vem passando até chegar no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, em que essa linha carmesim, essa linha de graça, essa linha de perdão de Deus, vem atravessando, passa pela cruz do Calvário, passa pela ressurreição de Cristo, né? Passa pela sua ressurreição em glória, passa por toda a história até chegarmos nos dias de hoje. E hoje é que nos interessa. O que nos interessa é o dia de hoje. O que nos interessa é o que está acontecendo hoje com você e comigo. O que nos interessa é o que está batendo aqui dentro de nós e que nos traz às vezes tanta dúvida e tanta impotência, tanta tristeza, tanta agonia pelos dias que nós vimos hoje, pelo que nós contemplamos hoje, pelo que nós conseguimos ver e no nosso pouco discernimento. Há duas semanas que eu estou pregando aqui sobre a nossa falibilidade, sobre a nossa ingerência, sobre a nossa impotência de detectarmos até o tamanho do pecado. Nós não sabemos qual é o tamanho do pecado. Qual é o tamanho do meu pecado, Ronaldo? Qual o tamanho do meu pecado? O quanto eu tenho ofendido a Deus? O quanto o Senhor tem se irado contra mim pelo que eu tenho pecado? Eu não consigo nem mensurar. Nós não prestamos nem para isso. Nós não conseguimos entender na história de Deus, na sua onipotência, onipresença, o tamanho do nosso pecado. E se não entendemos o tamanho do nosso pecado, não compreendemos o tamanho do perdão de Deus. Entendemos? Sabemos o tamanho da sua ira. A coisa que nós temos, que nos faz uma ideia vaga sobre a ira de Deus, seria o inferno. Que a Bíblia diz que a ira de Deus acende o inferno. Então, a única coisa que nós pensamos, quando nós pensamos no inferno, nós pensamos no sol, num vulcão em erupção, a lava vulcânica correndo vermelha, líquida, quente. Imaginamos assim o inferno. Mas a Bíblia fala que o inferno não tem luz, são trevas. Então não tem nada brilhando lá dentro, nem que seja vermelho, azul, verde, não tem nada brilhando. Ter trevas é a ausência total de Deus. E quem gerencia isso tudo? O próprio Deus. Tudo começa com a percepção de que nós não sabemos o tamanho do nosso pecado, não sabemos nem o tamanho, nem o tamanho do castigo que advém sobre esse pecado. Nós sabemos. Não sabemos disso. Não passa pela nossa mente. Também não passa pela nossa mente a recompensa que teremos quando nós temos Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que nem ouvido ouviu, nem olhos viram, nem passou pelo coração do homem o que Deus tem reservado para os seus. Então João vem e nos dá exemplos: ruas de ouro, mar de cristal. Aí nós pensamos no ouro, né? Todo mundo olha para a aliança. O ouro, quem é casado, dá uma olhadinha para a sua aliança aí. Olha aí, fala assim: o ouro, a rua vai ser feita disso aqui? É isso aqui que é ouro? O ouro vai ser feito? Não, é como ouro. Nós nem sabemos como que é. João tenta traduzir para a nossa língua a preciosidade das coisas de Deus. Nós somos inapetentes, incompetentes para compreender isso. Aí nós aprendemos também semana passada que quem nos dá esse discernimento, essa graça de buscarmos a entender quem é? O Espírito Santo, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Não nos convence do tamanho do pecado, mas nos convence de que ele é certo, é líquido e certo. O pecado é certo e o juízo de Deus também é certo. E a justiça de Deus é certa. Ele nos convence disso tudo. Precisamos da ajuda de um agente externo. Precisamos de ajuda de alguém, daquele que nos criou, para nos fazermos entender essas coisas. Que o próprio Jesus fala que o mundo não pode receber porque não o conhece. E lembra que eu falei sobre o fato de conhecer? O que é conhecer? Você pode achar que eu te conheço, eu não te conheço. Você não me conhece, você conhece aquilo que eu mostro para você. Aquilo que eu sou, você não conhece. Você pode conviver 50 anos com uma pessoa, você não a conhece. Porque ela tem uma vida interna de pensamento que nunca vai ser revelada a você. Conhece? O mínimo que Deus revela para nós, o mínimo que Deus revelou para Moisés: Moisés, eu vou te mostrar você, mas você vai ficar dentro da fenda. Depois que eu passar, você vai me ver de costa. Porque senão ele morria. Como posso eu falar que eu conheço? E Moisés se sentiu humilhado.
Como eu posso falar que eu conheço a Deus? Eu conheço aquilo que Ele se digna a revelar para mim, e só isso, como Paulo escreve sabiamente, agora vimos por espelho, como por reflexo, mas então quando estivermos na glória o veremos face a face. E ainda veremos e seremos conhecidos, teremos conhecido dele como hoje somos plenamente conhecidos pelos outros. Então até o conhecimento é parco. Então na verdade, quando nós chegamos à conclusão da nossa incompetência de até conhecer a Deus, dependemos de quem? Da graça de Deus, do Espírito Santo. Da graça dele. Dependemos da graça, a fé ele que dá. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. O autor, o que dá a fé. O que faz, o que assina, o que escreve, o que produz a fé, é o autor da nossa fé, é o próprio Jesus Cristo. E vem essa linha vermelha, essa linha que acompanha toda a história. E homens têm andado nessa linha, têm caminhado. Todo mundo que caminhou nessa linha, ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi julgado para escanteio. Nós temos, no livro de Hebreus, temos o que? A galeria dos heróis da fé, todos foram rejeitados, todos. Não, Abraão não foi, não, que é isso, Abraão foi. Quem mais aí? Cita um outro aí. Sansão? Tinha fé? Tinha. Foi o que? Preso. Jesus, o autor da fé, o que fizeram com ele? Essa é a dificuldade de quem anda na fé. Aí nós temos aqui a linha da fé, coisa linda, andar na fé, até fez uma música, um camarada muito profano, né? Muito mundano. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé não falha, mas o homem falha. O homem falha. E ele ainda fala, ainda que não tem fé, a fé costuma acompanhar. Não é bem assim não, meu amigo. Tanto é que nós lemos no 32:35, quando resvalar, Deus fala com o homem, quando o seu pé resvalar, eu estou de olho. Estou só esperando você resvalar o seu pé. Você dá uma palhaçada, você escorregar o seu pé, que eu vou te pegar. Está aqui. Vamos ler de novo? Vamos ler? Minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo. Está chegando o dia que você vai ser arruinado, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Estou esperando resvalar o seu pé. Resvalar o pé de onde? De onde o pé vai se resvalar? Esse caminho de fé é o caminho da salvação, mas o caminho de juízo. Jesus é a pedra de esquina. O que ele fala? Aquele que cai em cima se transforma em pó, e a quem ela cair em cima dele esmiuça. Mas nós somos salvos pela rocha, que é Cristo. Estamos firmados naquele que é Cristo. Então para nós não vale essa máxima, porque nós somos parte, somos edifícios edificados em qual temos a rocha de esquina, que é Cristo. Então essa linha que corre toda a história, vamos botar o nome lá de Gênesis 1, Gênesis 0, Gênesis capítulo 0, verso 0. Antes de ter Gênesis, antes de ter Arca, Luz, antes de falar a terra se forma vazia, antes disso tudo, quem existia? Quem era? Deus. Porque ele era, é e há de ser. Ele sempre foi, é sempre eterno, é onipresente, onisciente, é eterno, todo-poderoso. Então ele já tinha, Gênesis 0, ele já tinha. E também em Apocalipse 23, 1, porque Apocalipse vai até 22, né? Então Apocalipse 23, 1 também, ele continua sendo. Então entre toda essa história, desde Gênesis 0, vamos chamá-lo do ano menos 0. Quem é que é bom aqui em matemática? Ano menos 1. Menos 1, onde não tinha. E agora estamos no ano 2014. Essa linha continua correndo. Essa linha está exposta. A salvação foi exposta, a fé foi exposta para os homens. Mas a maioria resvalou o pé de cima dela. A maioria escorregou o seu pé de cima dela. A maioria, sem saber que estava sendo medido por essa linha, não tomou conhecimento, até tropeçou nessa linha e caiu pelo chão, caiu em trevas. Outros tentaram andar por essa linha, mas na verdade queriam apenas aprender com a linha para desenvolver o seu próprio raciocínio, como vemos Simão Mágico. Ô Paulo, eu quero ter esse poder que você tem, eu quero andar nessa linha que você anda, mas eu quero é para ganhar dinheiro. Tentou comprar o dom dele, queria andar na linha, e o pé dele resvalou. Resvalou de onde? Do caminho.
resvalou do caminho justo, do caminho pleno, do caminho fiel, do caminho que é o próprio Cristo. O caminho que se estendeu por toda a humanidade. Cristo se estendeu por toda a humanidade, desde o Velho Testamento. Dentro do Velho Testamento ele aparece como Salvador, como Rei. No Velho Testamento ele aparece mais como vingador, como matador dos homens. No Velho Testamento ele se encarna como homem amoroso para salvar a humanidade. Mas mesmo assim o amor dele tem limite, porque ele fala: eu não vim para julgar o mundo, porque o mundo já está condenado. Uns gostam de falar, né? E aí Jesus falou que não veio para julgar o mundo, mas esquece do versículo seguinte: porque o mundo já está condenado, porque não receberam, não creram no unigênito Filho de Deus. Essa é a linha que separa a salvação de toda a humanidade. A gente tenta andar nela. E nós que estamos andando nela, nós que estamos nela, estamos tentando. Mas o caminho é fácil, né? O caminho é muito fácil, gente. Não é não? Estreito e apertado. E são muito poucos os que a acertam. É difícil. É difícil. Imagina você, quem aqui é míope? Levanta a mão. Os míopes daqui. Quem aqui, por exemplo, quem aqui não precisa usar óculos, enxerga muito bem? Quem enxerga muito bem aqui? Enxerga, Rafael? Põe meu óculos, Rafael. Você consegue ler aquela letra lá, Rafael? É assim que eu enxergo sem óculos. Você tem ideia, é assim que eu enxergo sem óculos. Eu não vejo nada. Então, nós somos míopes. Essa é a nossa visão espiritual. Nós somos míopes. Sua cabeça vai doer. Nós somos míopes. Nós não enxergamos. Nós somos cegos. Imagina para você o seu nome escrito com letra preta num caderno de página preta, no escuro, e você de óculos escuros, sem luz nenhuma, tentando ler o seu nome. É assim você procurando a salvação por você mesmo. Você não vai encontrar. Você nunca vai encontrar por você mesmo. Você não vai encontrar porque você está em trevas. O mundo está em trevas. O mundo jaz no maligno. Acha prazer, jaz, descansa. Acha prazer. Rip, né? Rest in peace. Descansa em paz no maligno. Acha prazer nas coisas. E não vem para a luz, por quê? Para que suas obras não sejam manifestas. O próprio Jesus fala isso. Eles têm prazer, tanto prazer nas trevas, que eles não querem sair das trevas para que as obras não apareçam. Não apareçam. Não apareça a vergonha da sua nudez. Na verdade, eles querem isso. Saiu fora da linha. Resvalou o pé. E o que tinha para vir sobre ele veio. E ninguém impediu. Saul era rei. Tinha um exército. O exército podia se mobilizar todo. Não, Saul. Nada vai te acontecer, Saul. Você não vai morrer, Saul. Nós vamos te proteger da morte. Vamos fazer um cerco aqui da morte. Vamos fazer vigília para você não morrer, Saul. Quem segura a morte? Quem impede a morte de chegar até você? Você tem condição de fazer isso? Você tem condição de acordar de manhã e falar assim: morte, essa noite você não me visita, esse dia você não me visita, amanhã certamente, às 6 da manhã, eu vou me levantar com vida à morte, e você não vai me visitar nem de dia e nem de noite. Alguém tem esse poder aqui? Nós temos o poder de determinar a vida aos nossos entes queridos? Temos poder de comandar o nosso dia a dia? Nós temos poder de mandar o relógio andar mais devagar quando nós estamos num lugar muito bom? Não. Por quê? Porque nós estamos sujeitos ao nosso tempo. E esse tempo, ele tem um tempo determinado. E esse tempo vai acabar. Todos nós estamos aqui na contagem regressiva para o nosso velório. Todos, sem escapar, ninguém. Sem exceção. Contagem regressiva para nos encontrarmos com Deus. Contagem regressiva para nos darmos conta da nossa vida. Contagem regressiva para encararmos os olhos que estão patentes durante agora esse minuto, olhando tudo que nós estamos fazendo, sondando nosso coração. Agora, para quem tem Jesus, Ele está trabalhando para nos aperfeiçoar a cada dia. Mas mesmo assim, nós cristãos, conhecedores da palavra, nós sentimos que falta algo em nós. Falta. O homem sente falta. O homem sente uma falta. Sente que não está completo. Sempre vai ser assim. Sempre vai achar que não está fazendo o suficiente. Toda seita, toda religião, toda prática extra-bíblica
vem dessa falta. Eu sirvo a Deus, mas eu sinto que está faltando alguma coisa. Aí começam as maluquices que são feitas em nome da cruz. As maluquices que são feitas em nome de Jesus. Porque sente que falta alguma coisa, porque na verdade, esse sentimento de falta, o que você vai carregar ele para a sua vida inteira, porque você é devedor de Deus. Você deve a Deus a sua salvação. Apesar de você ser salvo, ser cheio da graça, você é devedor de Deus, porque não foi você que te salvou a si mesmo, como um pleonasmo. Não foi Ele que te salvou, e você é devedor de Deus. Quem não entende isso, vai preencher a sua vida com um monte de coisa, com um monte de prática esta bíblica, com um monte de coisa que não existe, vai preencher esse vazio da religião, porque a religião, ela muito mais alarga esse buraco do que fecha. A religião muito mais, ela faz esse buraco ficar imenso do que fecha esse buraco, porque toda religião tenta tampar esse buraco sem Cristo, porque Cristo não é religião, Jesus não é religião, Jesus é o Filho de Deus. Toda religião que o homem entra, ele vai tentar ali, quer ver, vou te dar um exemplo, qualquer religião que você entrar hoje, domingo, dia 12 de outubro, daqui a um mês, 12 de novembro, numa reunião que você tiver com eles, eles vão propor para você um curso de crescimento, uma experiência mais profunda, Jonas. Você agora, se começou com nós agora, você vai ter que ler os livros. Você vai ter que se iniciar. Universo em Desencanto. Ler 50 e 10 livros. Para você entender o universo em desencanto. Você vai no centro espírita. Não, você está conosco, agora você vai ter que desenvolver. Senta na cabeceira da mesa branca, porque os guias falaram que você é um guia de luz. Você é uma pessoa de luz iluminada. E vão tentar desenvolver você. Você vai para o centro de macumba, vão falar que você precisa fazer a cabeça. Vão falar com você que você precisa entrar no roncó. Você vai num outro lugar, numa outra seita, que ainda carrega o nome de cristão, falam que agora você tem que ser agora um obreiro, porque você não pode ser apenas um membro da igreja. Você tem que desenvolver os seus dons. Você tem que colocar para cima. Isso vai fazendo um buraco em você, porque não preencheram com Jesus Cristo. Você chega numa seita oriental, do Satya Sai Baba. Ele chega, morreu, graças a Deus já está no colo do capeta, né? Ele chega lá e fala com você assim: eu vou fazer agora um passo em você para receber um poder maior. É um cara que dizia que materializava as coisas, mas estava tudo escondido na manga dele. Aí você chega em outro lugar, não, agora você vai ter que participar agora do nosso núcleo especial dos líderes da igreja, e coloca você no núcleo especial do líder da igreja, mas isso não vai preencher o seu vazio, enquanto não mostrarem para você Jesus Cristo do jeito que Ele é. A oportunidade de enterrando o seu talento, rapaz, você não pode enterrar o seu talento. Mas não tem coragem de te apresentar Jesus Cristo, porque na verdade nem eles conhecem Jesus Cristo. Você chega num centro espírita, você tem que desenvolver. Não te mostram Jesus. Você chega no budismo, você podia ser um monge, não te mostram Jesus. Você chega num convento católico, você agora de noviça vai ser freira. Você passa 50 anos lá na clausura e não conhece Jesus Cristo. Você faz qualquer coisa e não conhece Jesus Cristo enquanto não for apresentado para você pelo próprio Jesus Cristo. Ele quiser se revelar a você. É a coisa mais difícil hoje, é você encontrar pessoas que amam a Jesus. Você encontra pessoas que amam a religião. Você encontra pessoas que amam um monte de coisa, mas não tem contato com Jesus Cristo. Um se fala: não, que é isso, pastor? Pelos frutos se conhece a árvore. O que nós vemos hoje? O que nós vemos hoje? Pessoas desesperadas, ficam um tempo na igreja e saem, suicidam, matam seus cônjuges, e são crentes. Por que acontece isso, meu amigo? Porque não foi apresentado para você essa linha. Pelo contrário, eles fazem uma linha paralela, eles fazem a sombra das coisas. Umas correm paralelas ao Evangelho, até parece com o Evangelho, outras dão voltas, e se afastam completamente do propósito de Deus. Outras não querem nem passar, outras já nascem de uma sabedoria superior, mas na verdade o fim é morte.
Há caminhos que para o homem parecem direito, mas no fim são caminhos de morte. Há outros que negam completamente essa existência dessa linha do Evangelho, e na verdade eles querem voltar aos ETs, querem ir lá atrás, e na verdade também é caminho de morte. Outros querem produzir um clone dessa linha, até tentam fazer, mas a alma humana entra no meio e torna essa linha incompleta, picotada, torna essa linha toda cheia de falhas. Outros acham que não precisa seguir a linha toda, só precisa seguir parte do Evangelho. O resto é crença. Negam as parábolas, negam a divindade de Cristo. Não precisa. Precisamos saber apenas que Jesus é o Filho de Deus até certo ponto. Nunca é apresentado completo o Evangelho. Porque não precisa o Evangelho completo, porque o Evangelho completo é agressivo. O Evangelho completo te tira de onde você está, da sua condição, que você está morto em seus delitos e pecados, e te traz para a sua maravilhosa luz, transportado para o reino do Filho do seu amor. E aí quando você olha, quando você olha para você, você está nu diante de Deus. E não tem mais desculpa nenhuma. Aí você é igual a Adão. E você ainda tenta colher folhas de figueira. Tentaram ser assim, não, Jesus, eu sou assim. Não, aceite que o Senhor mate o cordeiro e te cubra com a pele do cordeiro, o único cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Nós cozemos folha de figueira a vida inteira. Essa síndrome de Adão nos persegue a vida inteira, nos enchemos de desculpa, enchemos de coisas, de coisinha, mas na verdade tentamos andar na linha, mas do nosso jeito. Tentamos andar no Evangelho do nosso jeito. Não, isso aqui não é para mim não, isso aqui não é não, o que é isso aqui não, orar pelo inimigo, que não, de jeito nenhum, isso aqui não é para mim que ele se exploda, que ele morra, não é para mim que ele morra, não, isso não serve para a igreja não, para nós não. Aí vem o líder igual eu, fala assim, não, isso aqui, fala que toda igreja é sacerdote, não, eu sou o único sacerdote da igreja, mas a Bíblia fala que toda igreja é sacerdote. Não, isso para mim não serve, porque eu quero reinar soberano sobre todos. Eu quero ter o poder sobre todos, eu quero ser o único sacerdote. Rejeitam partes do caminho, e quem rejeita parte do caminho, rejeita o caminho todo. E quem é esse caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Se você rejeitar a parte dele, está rejeitando o ser completo. Se a pessoa virar para você assim e falar assim, ó, eu gosto muito de você, Milton, mas eu não gosto do seu braço esquerdo. Tem gente que arrancar seu braço? Então eu não gosto de você todo. Jesus, eu gosto do seu evangelho, Jesus, mas essa parte que foi o senhor que escreveu, não. Isso aqui foi o senhor que falou, não. Não é possível que foi o senhor. Isso eu não concordo. Não, Jesus, isso não. Isso não, Jesus. Prefiro ficar com o meu Jesus espantalho, que eu posso tirar um braço, tirar uma perna dele, trocar a roupa dele, a hora que eu quiser. Botar um Jesus, eles falam, um Jesus customizado, a gosto do freguês. E aí eu estou customizando a linha da salvação. E essa linha custou sangue. Essa linha custou um plano de Deus. Essa linha é o plano de Deus para a salvação do homem. Não pensa você que a salvação, o plano da salvação do homem começou apenas na cruz do Calvário, não. Não pensa você que o plano da salvação começou só quando Jesus nasceu. Quando chegou um anjo para Maria e falou assim, bem-aventurada és tu entre as mulheres, darás um filho para o nome de Emanuel. Não foi aí que começou o plano de Deus, não. O plano de Deus é antes da fundação do mundo. Quando ele vira para Adão e fala, quando tu comedes desse fruto, ele não falou assim, se você comer. Ele já sabia da queda do homem. Uns falam que Satanás pegou Deus de surpresa. Não. Quando você comer desse fruto, você vai morrer. Ele não falou, Adão, se você comer. Não. Você vai comer porque eu sei. Você acha que Deus é bobo, que vai pegar de surpresa? Ele é onisciente. Lá do Éden, ele já viu o dia de hoje. Lá do Éden, ele já viu o grande trono branco no final de todas as coisas. Lá do Éden, ele já contemplou o fim de todas as coisas, porque ele fala em Isaías que ele anuncia o fim antes do que as coisas comecem. Ele já sabe o fim de tudo. E tem muito crente bobo achando que Deus foi pego de surpresa por Satanás. Ah, a cruz, Jesus foi crucificado, Deus pegou, Satanás pegou Jesus de surpresa. Não, ele veio aqui para morrer, meu amigo. Todo o engendramento político que culminou na morte de Jesus foi o próprio Deus que articulou para que acontecesse isso. Porque o objetivo era a morte dele. Nós sentimos que nos falta. O que nos falta? Essa sensação de falta que nós carregamos em nós vai ser satisfeito na glória. Você sempre vai carregar uma sensação de falta. O amor de Deus te preenche. A graça de Deus te preenche.
Essa sensação é a sua dívida com Deus. E tem pessoas que tentam preencher essa dívida com Deus. Preencher isso com Deus com um monte de coisas. Isso é preenchido apenas com o próprio Deus, com a própria graça, a aceitação da inapetência, a sensação, a competência de ser salvo por você mesmo. É reconhecer que tudo vem da mão dele. Quando você reconhecer que por mais que você faça, você nunca retribuirá a salvação para Deus. Por mais que você se esforce, você nunca vai pagar a sua salvação. Por mais que você trabalhe na obra, faça o que for, você nunca vai retribuir o preço da salvação. O preço já foi pago através de Jesus Cristo. Você não deve mais nada. Você não deve mais nada para Deus para poder compensar isso. A sua dívida com Deus é a sua própria vida. Isso você não vai pagar nunca, porque a sua vida já pertence a Ele. Como você vai pagar isso? Vamos lá uma coisa. Eclesiastes 1, 12 a 15. Salomão escreve em Eclesiastes, no capítulo 1, o seguinte, a partir do verso 12. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol. Esta enfadonha ocupação que deu Deus aos filhos dos homens para nelas exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não se pode calcular. Aquilo que falta não se pode? Como eu calcular essa sensação que eu tenho de falta? A sensação de dívida para com Deus. A sensação de falta que a gente temos, de dívida, que a gente não calcula, não sabe mensurar. Era o tamanho da nossa perdição, da condenação que estava sobre nós. A palavra diz que a alma que pecar, essa morrerá. Essa é que estava sobre mim. Você já ficou devendo favor para alguém? E você fica até sem graça quando vê a pessoa? Quem já passou por isso aqui? Todo mundo. É assim que você se sente com Deus. De estar devendo para Ele favor. De estar devendo para Ele algo. Não tem moeda que nós produzamos, não tem valores que nós possamos produzir que paga isso. Não se pode calcular. O que falta não pode calcular. O que nós podemos retribuir para Deus é nos esforçarmos para passar pela porta estreita. Nos esforçarmos para andar reto. Negar o eu. A negação, eu gosto de uma palavra que o Jonas usa. Não, da negação do eu, da rejeição das vontades. Você fala muito isso. É da... Como é que é? É de negar o seu eu, de negar as suas vontades. Uhum. A síndrome de Adão. Qualquer coisa você precisa de Jesus. Para tudo. Essa doença da desculpa, essa doença da desculpa é disseminada na sociedade. A doença da desculpa, a doença de querer, de esconder os seus erros, a doença da mentira, a doença da ostentação, uma palavra que está na moda hoje, a doença da ostentação, a doença de querer mostrar aquilo que não é, a doença da hipocrisia, a doença de ser falso com tudo, a doença da mentira. Isso permeia a sociedade em todos os seus estratos, desde o mais rico até o mais pobre. A mentira permeia tudo. Adão não fez nada mais do que mentir. Mentir a situação. Ele não mentiu talvez com a sua boca, falando: ó, Jesus, não estou pelado, Senhor, estou tampado com a figueira. Não, o próprio ato deles querer se tampar é uma mentira. Porque como ele ia se tampar do próprio Deus que sabia todas as coisas? Como você pode se tampar, se esconder do próprio Deus que sabe todas as coisas? Você pode se esconder das pessoas, mas nunca de Deus. Você pode enganar as pessoas, mas nunca de Deus. Nunca. Nunca. Como eu vou esconder, como o salmista escreve, aonde eu vou fugir da presença dele?
No alto do monte, no fundo do mar, no debaixo da terra, onde eu vou fugir? Até no meio do fogo. Ainda que você pule dentro do vulcão e morra queimado, vire cinza, Deus pega a sua alma e fala: você está na minha presença ainda, e puf, te lança no inferno. E aí? Nem depois da morte se esconde de Deus. Ah não, as pessoas no inferno vão estar livres de Deus. Não, a Bíblia fala que eles serão atormentados diante do Cordeiro e dos santos anjos. E aí? Como se escapa de Deus? Como eu posso me esconder de Deus? Como eu posso então? Ah não, então eu vou fazer o seguinte: eu vou negar a Cristo, negar a Deus. Não, Deus não existe. Deus agora é uma coisa, é um conceito humano da sociedade cristã judaica ocidental e judaica cristã ocidental. Deus não existe, eu não preciso de Deus, porque Deus está morto, morreu, acabou, puf, é a invenção dos homens. Mas a linha vai continuar brotando na consciência dele. A linha da salvação, a linha da condenação continua existindo. Não é porque você não conhece o Monte Everest que ele vai deixar de existir. Quem já subiu aqui no Monte Everest? Por acaso ele deixou de existir? Não. Quem aqui já pisou na Lua? Ela deixou de existir? Então como eles querem negar a Deus? Mas pior é o juízo que vai estar acima deles. Vamos lá. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. A igreja de Cristo, o cristão, a igreja de Cristo, igreja com I maiúsculo que eu falo, igreja não de parede, mas de pessoas, quando elas compreendem, quando a igreja, quando a pessoa, o salvo, compreende que ele é incompetente para se salvar, foi incompetente, que Deus faz tudo por ele, que Deus ela por ele em todas as coisas, ele começa a ver essa falta apenas como motivo de louvor a Deus, essa sensação de dívida como motivo de louvor a Deus. Eu devo o Senhor, não posso pagar, louvado seja o Senhor. Nada que eu farei poderia compensá-lo pelo esforço que ele fez na minha vida. Louvado seja o Senhor. Quem não entendeu isso ainda, fica tentando achar coisas para preencher esse vazio. É o superativismo espiritual. O superativismo espiritual. As pessoas quiserem ser superativas espiritualmente, porque sentem que estão, agora estou diante de Deus, você está diante de Deus o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Belsazar, lá em Daniel. Agora vamos ver agora um ímpio, com essa mesma sensação de falta com Deus. Como que o ímpio trata? Em Daniel. Vamos lá em Belsazar, Daniel, no capítulo 5. Isso aqui, ele viu só um pedaço do juízo de Deus. Só um pedacinho do juízo de Deus ele viu. Ele viu a mão. Eu vou ver se eu acho o texto todo. Só separei uma parte, mas quero todo. Vamos no capítulo 5, a partir do verso 1. O que faremos nós hoje, essa noite? Nós, cristãos, se aparecesse a mão de Deus escrevendo na parede, o que você faria hoje? O que nós faríamos se víssemos a mão de Deus escrevendo ali? Nós conhecemos o Senhor. Será que nós teríamos a mesma reação que Belsazar teve? Não, porque nós conhecemos o Senhor. Nós sentiríamos que perto está a nossa redenção. Agora vamos ver o que Belsazar fez. O rei Belsazar, a partir do verso 1, Daniel 5, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Pergunta: essa linha da salvação, ela passa pelo templo de Jerusalém? Passa pelo templo, pelo tabernáculo, por tudo. Tudo parte do plano de Deus. Dentro do templo tinha o que? Os vasos, né? Os vasos que eram usados, né? Os cântaros que eram usados, tal. Belsazar pega esses vasos e vai fazer o que com eles? Vai tomar vinho na festa, de ouro e prata, vai tomar vinho na festa. Estão vilipendiando parte do plano de salvação de Deus. O templo faz parte do plano de salvação de Deus. Belsazar entra
tentando cortar essa linha no meio, achando que é brincadeira, que pode cortar no meio essa linha. Profanar. Vamos entrar nisso aqui. Isso aqui nada, isso aqui não faz parte de nada, isso aqui não vale nada. É assim que faz, é assim que alguém faz quando fala que a Bíblia não vale nada, que ser crente, você está sendo crente porque você é bobo. Ele está entrando na linha de salvação de Deus, isso é cobrado de Deus. Quando resvalar o seu pé, o pé de Belsazar resvalou agora aqui. Eu vou mesmo entrar nisso aqui e resvala na linha. Ele esbarra o pé na linha da graça, do poder, e fala: traz os vasos. Traz os vasos. Eles esbarram, passa o pé na linha. Quer apagar a linha? Resvalou o pé, escorregou no caminho. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles os reis, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Bebeu quem? O rei, os grandes, as mulheres e as concubinas. Hoje são o quê? As prostitutas. Vamos tomar todo mundo. O que tem isso aqui, gente? O que tem? Não tem problema nenhum. O que tem? Eu estou na igreja, mas sou casado, tenho 2 amantes. O que tem isso? O que tem? Eu traí meu marido, eu sou crente, ele também é crente, nós louvamos a Deus junto. É o mesmo comportamento, meu amigo. Quando resvalar o seu pé, quem é que vai cobrar? Agora eu te pergunto, ele está sentindo falta de alguma coisa? Só sente falta só sente falta com Deus, dívida com Deus, quem é justificado pelo sangue. Quem não é justificado, acha que não tem nada para Deus, não deve nada para Deus, anda na verdade a debalo de Deus, e que se dane Deus, não está nem aí. Nós sentimos eternamente que temos falta com Ele, porque temos compromisso com Ele. Agora quem não tem compromisso, só falta falar que se dane Deus. Eu quero andar na minha, eu quero andar do meu jeito. É que ele fez aqui, ó, que se dane o Deus de Israel, eu vou botar as prostitutas para beber no vaso dele. Quando resvalar os seus pés, aquilo que vai vir para você não tarda a vir. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora. Agora volta lá em Deuteronômio 32:35. Não precisa voltar não, lê aqui, ó. As coisas que se lhe hão de suceder se apressam a chegar. Chegou na hora. Quando beber o vinho, vamos fazer bagunça, todo mundo, agora nós vamos beber? Apareceu o quê? Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal na estucada da parede do palácio real, no reboco da parede. Apareceu no reboco da parede, apareceu a mão escrevendo. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram uns nos outros. A minha Bíblia fala assim: as juntas dos seus lombos se relaxaram. Tem alguma Bíblia que fala assim: o seu ventre se afrouxou? Sabe o que é o seu ventre se afrouxou e a sua junta do seu lombo se relaxaram? Ele encheu as calças. Ele encheu a calça na hora que ele viu. Na hora que ele viu, mas sujou a roupa, teve que trocar a fralda do rei. Foi isso, e aí o joelho dele bateu. Ele assustou. Belsazar encheu a calça. Tiveram que trazer uma fralda nova do rei, né? Está aqui, a Bíblia fala. Tem outra tradução que fala: afrouxou-se-lhe o ventre. Afrouxou-se-lhe o ventre. O ventre ficou frouxo, o cara encheu as calças. Vai brincar com Deus. Aquilo que vem não tarda para chegar. E quando chega, meu amigo, quem já viu acidente de carro aqui acontecendo na frente? É na hora, não demora, meu amigo. Não demora. O cara passa assim, te dá até um assim, ei, pum, debaixo da carreta, acabou. Não dá aviso. Não tem tempo. Um tiro, não dá aviso. Um derrame, não dá aviso. Um infarto, não dá aviso. Eu vi um senhor morrendo no meu colo de infarto, conversando com a gente, rindo com a gente. Deu infarto, morreu na hora. Não levou 5 minutos para estar morto. É de uma vez, é pá. E aí? Quem é que vai falar quem é que vai tirar você da mão de Deus? Da mão do diabo tem quem te tira. Deus te tira da mão do diabo. Agora quem te tira da mão de Deus? O Papa? Vamos lá. Quem ia tirar esse caboclo da mão de Deus, meu amigo?
E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei e disse ao sábio da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nesse texto. Depois que veio o problema, o que o rei falou? Traz o quê? Lê para mim o texto. Traz para mim lá o quê? Os caldeus, os astrólogos, adivinhadores. Quem mais? Só esses? E aí o que ele fala? Qualquer desses que me revelar, eu vou honrar. Sabe o que eu aprendo com isso? É que o homem, quando chega no aperto, o que chegar primeiro leva, meu amigo. Se chegar o pai de santo, leva ele. Se chegar um pastor, leva ele. Se chegar um cara budista, leva ele. Ele está aberto a negociações. Ele resvala ao pé da graça. Deus retira dele a graça e fala: se vira. E ele pega qualquer um que aparecer, seja pai de santo, que seja mãe de santo, mãe de chiqueiro, qualquer coisa que aparecer ele está pegando, ele está indo para socorro. Ele abre o jornal e tá lá assim, pai Bocó de Olum, ele liga para ele, e ele abre o jornal assim, ó, pastor Célio, ele liga para ele, traga a pessoa amada, faço isso, faço aquilo, ele está ligando. Sabe por quê? Ele procura a religião, porque agora a coisa ficou feia. Ele acha que a religião tem solução. Enche de falar, se o cara vai atrás. Está morta. Está morta. Aí você traz qualquer um que vier eu estou pegando. Qualquer um que vier eu estou honrando. Porque se afasta da palavra de Deus. Aí eu aprendo também lá em Hebreus, ele fez um agravo ao Espírito da graça, e não resta para ele nenhum perdão, a não ser uma expectativa ardente de fogo do inferno. Isso que eu aprendo. Já fez agravo ao Espírito da graça, já não quer isso. Não quero ser crente não, para que ser crente? Eu prefiro estar lá no meio dos meus, fazendo a gira lá de quarta-feira. Com esses, meu amigo, tem hora que nem adianta pregar. Porque foi o próprio Deus que lançou o juízo sobre eles. Eles querem aquilo, ou eles querem a mentira, ou eles abraçam a Bíblia, mas não abraçam o conteúdo da Bíblia, não abraçam o conhecimento da palavra. É aquela fé nominal, mas não fé de conhecimento, não fé de conversão. É uma fé de prática, mas não fé de fé em Deus. É uma fé na fé, de fé na pregação do pastor, de fé no pastor, de fé na placa da igreja, de fé na religião. Nunca ouviram falar de Cristo, não tem fé em Jesus. E eu vou te falar uma coisa: o fim desse caminho é morte, porque já saiu fora disso aqui, ó. Já saiu fora. Saiu fora já. De Deus não se zomba. Aí vem lá, no verso 22. Depois de tudo, chamam um monte de gente, manda chamar Daniel. Daniel fala no verso 22. E tu, seu filho Beltsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso. O que Beltsazar fez? Não humilhou o coração, continuou cheio de si. Continuou cheio de si. Aí eu me lembro aqui, Daniel falou que Daniel podia ter falado um monte de coisa com Beltsazar. Você pegou os vasos, você fez isso, você fez aquilo, mas Daniel chega para ele e fala o quê? Você não humilhou o seu coração. Que ainda se você tivesse pegado os vasos, fizesse aquilo, isso, aquilo, outro pecado, mas humilhasse o seu coração, Deus te salvaria. Mas você não humilhou o seu coração, e por isso o reino vai ser tomado da sua mão. Por isso é que você vai morrer. Vamos 17? Vamos lá. Então, 17. Então respondeu Daniel, disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo. Aquilo que ele queria dar, né? O vestido de púrpura, não. Daniel falou assim: não, eu vou interpretar para você isso aí, e isso aí, que os presentes que você tem, fica para você mesmo. Eu não quero isso. Se fosse hoje, hein? As tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei o rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, seu pai, o reino, a grandeza e a glória e a magnificência. Quem deu para Nabucodonosor isso tudo? Deus. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, a quem queria dava vida. E a quem queria engrandecia, a quem queria batia. Mas quando seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba,
Foi derrubado do seu trono real e passou dele sua glória. Foi tirado dentre os filhos dos homens e o seu coração feito semelhante aos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, pelo vale do céu foi molhado o seu corpo, até conheceu Deus, o Altíssimo, e a quem constituiu sobre eles. Nabucodonosor foi o quê? Humilhado, até que ele reconheceu Deus como Deus dos céus. Mas você, Belsazar, você não humilhou o seu coração. Você fez o que fez, mas o seu coração você não humilhou. Você continua cheio de si. E assim nós vemos pessoas, quando conhecem Jesus Cristo, querem conhecer a palavra, querem andar com Jesus Cristo, mas continuam cheios de si. Não tem a renúncia diária. Lembrei a palavra. Não tem a renúncia do eu. Não tem a renúncia da vontade. Continua cheio do coração soberbo. E aí Deus não trabalha na sua vida. E não adianta reclamar. Você não vai mudar o temperamento, o comportamento, o seu caráter, porque você é cheio de si. É por isso. Você está achando que é falta do pastor orar? Você está achando que é demônio? Não é. É o seu coração cheio de si. Você está achando que o pastor tem que ungir, tem que orar? Não. Você tem que humilhar o seu coração. Deixar o Senhor trabalhar em você. Senão o seu pé vai resvalar. Vai resvalar, meu amigo. Vamos lá. Por que vai resvalar o seu pé? Porque você não experimentou ainda qual é a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Porque você tem que passar pela transformação do vosso entendimento. Tem que entender que isso tudo que está aqui tem que ser aplicado dentro de você. Então, se você não é transformado pela renovação do vosso entendimento, você não experimenta qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para a sua vida. E você fica eternamente na dúvida: será que o que eu estou fazendo é certo? Será que é isso mesmo que eu tenho que crer assim? Será que o evangelho que eu creio é esse ou esse? Será que eu tenho X evangelhos? Qual evangelho que eu sigo? Meu Deus, qual líder eu sigo? Segue a Bíblia. Quando você humilhar o seu coração e falar assim: eu preciso é do Senhor, Ele vai te mostrar para você, dentro da palavra dele, o que é a palavra, o que é isso aqui, o que está escrito aqui, porque você vai entender. Porque quando você estiver cheio de si, você vai ler as coisas que te fazem bem. Você não vai sair do livro de Salmos, meu amigo. Você vai achar que Salmos é o melhor livro que tem, porque vai falar: o Senhor é meu pastor, não me faltará. Mas quando você chega em Coríntios, Romanos, Hebreus, Tiago, Colossenses, Filipenses, que o bicho começa a pegar, o pau começa a cantar na sua orelha, você fala: isso não é para mim não. Você quer Salmos, que é bonitinho. Pega Colossenses, Filipenses, Romanos, Hebreus. Isso ninguém quer, né? Tiago então não, Tiago que não é de Deus não. Judas então, se lê o livro de Judas, não, isso aqui não é de Pedro, não, Pedro tá tonto isso aqui. Acha ruim, porque Salmo é bonitinho. Então vamos lá. E te levantaste, Belsazar, contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os tecidos da casa dele perante ti, e tu os teus, eu estou lendo rápido, meu irmão, porque tem coisa para falar ainda, para encerrar. E tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinhos neles, até que deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, você não glorificou, Belsazar, seu idiota. Então lhe foi enviada a parte daquela mão, escreveu essa escritura. Esta foi a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Farsim. Esta é a interpretação: Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em quê? Falta. Faltou, meu amigo. E aí? Faltou para completar. Deus botou do lado de lá os seus pecados, do lado de cá você. Faltou. Seus pecados pesaram mais, você pesou menos. E aí? Quem vai pagar a sua dívida? Se você cortou a linha da graça, quem vai pagar a sua dívida? Jesus? Não. Você não quer Ele? Você não quer o Senhor? Você não humilhou o coração? Você não arrependeu? Não. Então foi achado em falta. Glória a Deus para nós, que nós temos o Senhor sobre nós e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Tekel, Pérez, dividido foi o teu reino e deu aos medos e persas.
Então mandou Belsazzar que vestisse Daniel de púrpura, lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Deuteronômio 32, 35. Porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Verso 30 do capítulo 5 de Daniel. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus. Naquela mesma noite o cara morreu. Por quê? Fez agrava o espírito na graça. Fez agrava o plano de Deus, meu amigo. Falou, não vai dar. Isso aí eu não quero. Eu quero é me esbaldar, eu quero jogar eu quero agora é fazer a minha festa. O que aconteceu com ele? Morreu. Aquilo que era para vir, veio. Nós lemos muito sobre resvalar os pés. Agora vamos para a igreja. Vamos ver como é que Deus fala para os salvos, para quem tem Jesus. Vamos ver o que Deus fala. Será que trata a gente desse jeito também? Espera a gente dar um vacilo? É assim, irmão Demir? Deus fica olhando, vai vacilar, vou pegar. Porque tem muita gente que prega assim, que Deus está só esperando você vacilar. Você vacilou, ele vai te pegar. Não é assim que eles falam? Mas eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em mim vai levá-la até o termo, até o fim. E ninguém as arrebatará da minha? Então quem é que me segura? Quem me edifica? E sobre essa pedra edificarei a minha? Quem é a igreja? Nós. E quem edifica a igreja? Jesus. Então vamos agora para quem entende Jesus, para quem ao invés de fazer um agravo ao Espírito da graça, tem se deleitado na graça de Deus, tem aproveitado as benesses, as bênçãos do Senhor, aproveitado do Senhor aquilo que Ele tem dado, aquilo que Ele tem mostrado, tem ocupado o seu tempo, tem ocupado o seu coração em meditar na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Vamos agora ver como que Deus trata lá no Salmo 37. Olha a diferença do Deuteronômio 32, 35. E nós também temos um 30, em 37, 31. (37, 31), Salmo. Ei, vai, agora peguei. Não. 31. Lembrando que aqui está falando do justo. Depois eu vou ler esse texto, depois eu vou ler o contexto. A lei do Senhor está em seu coração, e os seus passos não resvalarão. De quem está falando? Do justo, daquele que teme o Senhor, daquele que humilhou o seu coração, que Belsazzar tinha que ter feito, daquele que anda com o seu coração humilhado, aquele que anda na renúncia do seu eu, aquele que anda submisso à palavra de Deus. O que Deus falando? Que ele leva no coração a sua palavra, e os pés dele não resvalarão. Então, ainda que nós vemos muitos escorregando do nosso lado, nós devemos que andar na linha, essa linha fininha, meu amigo, que cabe um pé na frente do outro. Essa dificuldade de ser crente, essa dificuldade de ser cristão, toda essa penúria de ser cristão. Ah não, pastor, ser cristão é fácil, não é, Ronaldo? Ser cristão é muito fácil, né, Ronaldo? É fácil você se manter íntegro, se manter cristão é muito fácil, não é? Não é, meu amigo. Fácil não. No mundo de hoje é fácil? Não. Em qualquer... Você pode talvez você pensou assim, para um político cristão deve ser difícil se manter cristão. Não, para um policial cristão deve ser difícil se manter cristão. Não, para qualquer cristão, meu amigo, é difícil se manter. Se não for a graça de Deus, se não for a total compreensão do amor de Deus para nós, se não for a total compreensão que nós somos devedores absolutos e tudo nós devemos a Ele, e com as nossas forças não conseguiremos nada, com as nossas forças não conseguiremos nada, dependemos tudo dEle, dependemos de andar no caminho dEle, porque Ele nos dá força, saúde, sabedoria, até mesmo discernimento para andarmos no caminho, é Ele quem nos dá, até a fé para crermos nele, é Ele que nos dá. Quando chegamos a essa conclusão, se torna mais fácil caminhar cristão, mais tolerável, mas não fica facílimo, continua sendo difícil, duro. Sendo duro. E o caminhar cristão é um caminhar sozinho. É um andar sozinho. Nós andamos em comunidade, andamos em comunhão, mas na verdade a responsabilidade de ser cristão é sua, meu amigo, não é minha não. Eu não posso falar, Rafael, você tem que ser cristão, Rafael, me ajuda aí. Não, é sua responsabilidade de andar reto.
Não é minha responsabilidade de fazer você e exigir que você ande reto. É responsabilidade sua de fazer assim. Não, eu tenho que andar na presença de Deus. O que o Senhor falou? Anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito. É andar na linha. Cada um seja julgado segundo as suas obras. A salvação é individual. O culto é coletivo. Tem o culto individual, o culto é coletivo, a reunião é coletiva. Mas a salvação é individual. É responsabilidade sua com Deus. E é isso que eu tento incutir na sua cabeça. Isso que eu tento enfiar na sua cabeça e no seu coração. No seu coração, o Espírito Santo te ajude a entender isso. Não é o fato de pertencer a um lugar. Eu escutei essa semana. Onde nós escutamos isso, mãe? Essa semana? Nós escutamos essa semana, a pessoa falou que ela era salva porque ela pertencia a uma igreja. Por isso ela era salva. Ela pertencia ao lugar. Eu sou salvo porque eu pertenço a tal igreja. Não, você é salvo porque você tem Jesus Cristo na sua vida. Você é salvo porque você crê em Jesus. Não é porque você pertence a X, A ou B, não. É porque você crê em Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é para que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que cada um pertença a uma igreja e seja salvo. Não. Porque você crê em Jesus Cristo. A grande dificuldade hoje é as pessoas entenderem isso. Parece que tem uma névoa. Parece não, a Bíblia fala que tem. A Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento deles para que não vejam a verdade. Você expõe a verdade para as pessoas, elas não estão vendo, não estão entendendo. Eu não estou entendendo isso aí não. Você expõe a verdade. Lê aqui, meu amigo. Lê. É isso aqui que você tem que fazer. Não é isso não. O meu pastor falou diferente. Não, mas a Bíblia fala isso. Não, mas o meu pastor falou diferente. O padre falou diferente. O chefe lá da minha religião falou diferente. Não, mas a Bíblia fala que é assim. Não, mas eu não acredito. Eu acredito nele. E você, quem é você? Qual é o seu pastor? Quem te deu autoridade para falar isso? Quem te ensinou isso? Quem te ungiu para você falar isso? Você estudou teologia para você estar falando isso? A Bíblia deixa de doido, hein? Lê isso, senão você vai ficar doido. Falaram isso com Jesus, porque não vão falar com a gente. Então, meu amigo e minha amiga, se você está na condição que você está em cima do muro ainda na sua vida, não tomou a decisão ainda, fica para você Deuteronômio 32, 35. O seu pé vai resvalar um dia. E o que vai vir sobre a vida não vai tardar. Agora, se você já passou por João 3,16, se você já crê em Jesus Cristo, Salmo 31, 37, 37, 31 está sobre você. O Senhor te sustenta e o seu pé não vai resvalar. Aleluia. O seu pé não resvala. O pé da igreja não resvala. O pé de quem é contra Deus, Deus só espera o escorregão. Agora, da igreja, Ele mesmo garante que não vai resvalar. Que Ele mesmo sustenta. Ele te faz andar na linha reta. E aí faz igual Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira. Andei sobre a carreira toda e guardei a fé. Na verdade, ele podia falar, eu guardei a fé e fui guardado por ela. Na verdade é isso, nós guardamos a fé e somos guardados por ela no dia a dia. Curve sua cabeça no seu lugar. Graças a Deus, glória a Deus. O Senhor Deus é fiel. A tua fidelidade, Senhor, excede, Deus, a nossa compreensão. Porque na verdade nós não compreendemos nem o tamanho da nossa infidelidade, Deus. Mas tentamos entender, ó Pai amado, o que podemos fazer de retamente, o que podemos andar retos. Glória ao Senhor, porque tem nos dado o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Intercede no sentido de nos fazermos compreender as coisas que não entendemos. Intercede por nós no sentido de nos fazer ter a certeza da salvação e assim nos usufruímos dela, esperarmos em Ti. Operando em nós a certeza da salvação e das coisas que estão reservadas para nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Essa eterna sensação de falta com o Senhor é uma sensação de gratidão que o Senhor tem feito por nós. É a sensação de reconhecimento que o Senhor fez todas as coisas. E como diz o salmista, o que poderei fazer para retribuir ao Senhor todos os benefícios que Ele tem me dado? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado porque nossos pés estão firmes na rocha e o Senhor zela para que eles não resvalem. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. O Senhor é fiel e continua sendo fiel e sempre foi fiel. Tem misericórdia para que nós também sejamos fiéis a Ti, ó Deus. Nos ajuda, meu Pai. Ajuda-nos, tem misericórdia de nós.
Nós te pedimos no nome poderoso de Jesus, que cada uma pessoa que está aqui, Pai amado, chegue ao conhecimento de Ti. Chegue, Pai amado, ao entendimento do Senhor. Nós pedimos a Ti, segundo a Tua grande graça e misericórdia. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Aí mais uma vez eu lanço essa pergunta no ar para você que está aqui, para você que nos acompanha pela internet. O quanto você pretende conhecer de Deus? O quanto você está disposto a conhecer de Deus? O quanto você quer saber de Deus, as coisas dele? Sabendo que o quanto mais você conhecer de Deus, as suas certezas elas vão cair, as suas dúvidas vão ser sanadas, e muita certeza, muita verdade que você achava que era verdade, vão ser diluídas na verdade de Deus, vão ser dissolvidas e vão ser substituídas pela graça de Deus. Então eu te pergunto de novo e te faço um convite ao mesmo tempo: o quanto você quer conhecer de Deus? Guarde isso para você essa semana, e que você pense nisso essa semana. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Eu posso pedir que você louve o Senhor com a sua boca, com as suas palmas. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. O Senhor seja fiel, o Senhor é fiel, esteja abençoando em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu queria chamar aqui na frente alguns irmãos, os homens, para estar servindo a ceia. Irmão Jair, irmão Ademir, irmão Ayrton, Valdinei. Só tocar? Vai tocar. Deixa eu ver quem, mãe. Ronaldo? Eu chamei o Ronaldo? Ó. Uhum. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Mateus, após Jesus chega em Jerusalém, após ele passar ali o dia em Jerusalém, ele à noite vai comer uma ceia com seus discípulos, ele vai comer a Páscoa com os discípulos. E poderia ser uma Páscoa como as 33 Páscoas, 32 Páscoas que já tinha celebrado, já tinha participado. Essa 33ª Páscoa seria uma Páscoa diferente, em que haveria todos os pratos comuns naquela noite: o cordeiro, a alface, a hortelã, o ovo, a maçã, tudo ali, o pão, o vinho, tudo normal. Mas naquele dia era uma Páscoa especial, porque não apenas havia carne de cordeiro em cima da mesa, havia ali o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo assentado naquela mesa. Enquanto eles comiam, estavam comendo ali, Jesus levanta a voz um pouco, porque ninguém estava comendo calado, não era um clima fúnebre, era um clima de festa. Então todo mundo devia estar conversando. Jesus levanta a voz, depois de uma discussão que eles tinham para ver quem que era o traidor, quem que estava traindo. Jesus levanta a voz e fala, pega o pão do centro da mesa, abençoa o pão e parte. Diz assim o texto, Mateus 26. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque esse meu sangue é o sangue da nova aliança, ou do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aquela noite poderia ser uma noite comum, em que eles poderiam depois deitar, dormir, acordar cedo e começar a pregar cedinho no templo, como Jesus sempre fazia. Podia ser isso tudo, mas ali ele começa a falar diferente. Ele começa a fazer algumas coisas que não estavam dentro do script de uma cerimônia pascal. Quando ele toma o pão e fala: esse pão é meu corpo. Eles lembram, os discípulos devem ter lembrado, quando ele fala assim: aquele que verdadeiramente comer o meu corpo, que o meu corpo verdadeiramente é comido, e que ele era o pão da vida. Depois ele toma o cálice e fala que aquele cálice era o sangue dele, da nova aliança, e ele abençoa, ele dá graças para aqueles dois elementos.
O discípulo fica sem entender. E depois ele manda celebrar isso, celebrar a ceia, celebrando a morte dele. Aí os discípulos depois isso toma uma dimensão maior, quando eles veem Jesus na cruz. Quando eles percebem que o corpo deles dilacerado na cruz era realmente o pão, e que o sangue dele vertido na cruz do Calvário era o vinho. E eles tinham parte com Cristo, que aquilo era um evento muito maior do que eles imaginaram. E essa noite, quando nós estamos comendo o pão e bebendo o vinho, nós apontamos para o passado. Apontamos para a morte de Cristo na cruz. Apontamos para aquela noite, a última Páscoa com os discípulos. Mas nós apontamos também para o futuro. Porque no versículo seguinte ele fala: e juro a vocês que não beberei do fruto da videira, até que beberei de novo convosco na casa do meu Pai. Na verdade, nós apontamos para o passado, mas apontamos para o futuro, em que nos assentaremos com ele nas bodas do Cordeiro, e comeremos do pão e beberemos do cálice, agora todos juntos no reino dos céus. Nós celebramos essa noite a morte de Jesus Cristo. Relembramos a morte de Cristo. Comemos o pão e bebemos do cálice, sabendo que foi uma morte eficaz, feita uma única vez, para a remissão dos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, para nos livrarmos da ira do Senhor e para sermos transportados para o reino do Filho do seu amor, para sermos salvos em Cristo, na cruz do Calvário. Paulo recomenda: examine-se o homem a si mesmo, então coma desse pão e beba desse cálice. Eu não posso falar que, eu não posso proibir você de tomar ceia. Eu não posso falar que você não pode tomar a ceia. Eu não posso falar: não, você não pode, porque você não é batizado. Não, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Proibir o outro de tomar ceia porque não é batizado, não é bíblico. Proibir o outro de tomar ceia porque não é dizimista, não é bíblico. Proibir o outro porque não conheço ele, isso não é bíblico. O próprio Jesus lança o convite: bebei dele todos. Então eu convido você essa noite, participe da Santa Ceia conosco. Lembrando que ali naquela noite, todos eram pecadores como nós. Pedro era incrédulo, Judas era traidor, Pedro não era convertido, Tomé era incrédulo, Judas era traidor, Tiago e João brigavam para saber quem que era o maior. Quem sabe é o nosso coração assim hoje, que Deus pode mudar. Não há poderes mágicos na ceia do Senhor. É apenas uma celebração da morte de Cristo. O poder, todo o poder poderoso, o poder cheio de poder, é só Jesus Cristo. E eu convido a você também a ter Ele, a crer em Jesus Cristo. Então, os irmãos vão estar distribuindo o pão e o cálice. Eu convido todos a pegar o pão e o cálice. Nós vamos comer juntos, esperar uns pelos outros. Nós vamos comer todos juntos. Que Deus te abençoe. Depois que orar, vocês podem distribuir. Depois que orar, você pode distribuir em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te damos graças por esse pão, damos graças por esse cálice, Senhor. Sabemos que é um fruto da videira, sabemos que é um pão, que não vai haver uma transubstanciação, o suco vai continuar sendo suco, o pão continuar sendo pão, mas tudo que está envolto nisso, ó Pai, a lembrança da tua morte, a certeza, Deus, que somos salvos por uma vez por todas, salvos para sempre, dado, Deus amado, dado, Senhor bendito, o teu sacrifício, o teu sangue em nosso favor. Muito obrigado, Pai, um sacrifício que aponta para a eternidade, não aponta, Deus amado, para o passado, mas aponta também para o futuro, ó Deus. Nós te damos graças no teu nome, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz